Alguém já te falou que criar um mapa dos sonhos é uma besteira? A gente está chegando no final do ano e todo ano eu tenho feito o meu mapa dos sonhos. Esse ano não foi diferente e eu coloquei todos os meus sonhos mais ousados, inclusive uns que eu achava até impossível, mas coloquei lá porque eu achei que em algum momento, lá no fundo, aquilo iria se realizar. E minha gente, se realizou. Muitos dos sonhos, das metas que eu coloquei nesse quadro dos sonhos e que eu escrevi nas minhas metas se realizaram. E um deles em especial, que foi o mais extraordinário até o momento, foi que eu conheci a Gabriela Prioli semana passada. Minha gente, eu não sei nem o que dizer, mas vamos falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu estou muito feliz de falar sobre isso. Eu estou muito feliz de falar sobre sonhos, de impulsionar vocês a sonharem, porque, minha gente, além de falar de sonhos, eu quero falar sobre fé também. Esse podcast é muito mais um testemunho também, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre me defini uma sonhadora em potencial, uma sonhadora nata. Eu sempre me defini assim, porque, de fato, desde criança, com toda a minha realidade adversa, com todas as privações e não possibilidades que eu tinha desde criança, eu consegui realizar muita coisa graças a Deus. E graças às pessoas que apareceram na minha vida, no meu caminho, graças à educação que eu recebi, graças à família que eu tive, por mais dificuldades que eu passei na vida, assim como qualquer pessoa. Mas o sonho sempre foi algo que me acompanhou. E desde criança eu sempre fui muito ousada. Eu sonhava muito alto. As pessoas ao meu redor não entendiam. Diziam assim, Janaína, vem aquelas crenças limitantes jogando em cima de você, né? Você é uma criança tendo que absorver crença limitante dos outros. E aí depois, quando adulta, você tem que se virar para dar conta dessas crenças limitantes. Mas foi isso que aconteceu. Janaína, não sonha tão alto, né? Vamos colocar uma coisa aqui mais baixa, vamos pensar numa profissão que dá dinheiro, vamos pensar em algo que é mais completo, vamos pensar em algo que é mais, né, possível de se realizar, sonhar para ir para Disney, conhecer o mundo, ou então ser reconhecida pelo seu trabalho nacionalmente. Isso era coisa demais para uma menina que veio do interior e teve pouquíssimas possibilidades. Muitas dessas crenças eu absorvi, confesso. E, infelizmente, muitas dessas crenças eu absorvi e fui colocando esses sonhos mais ousados para debaixo do tapete. Fui seguindo a minha vida naquele caminho mais tradicional de estudar, de passar no vestibular, de fazer uma faculdade, ter meu emprego, aquela sequência lógica que todo mundo está aí vivendo e todo mundo recebe esse manualzinho quando está em casa, né, na educação dos pais. O colocar para pensar, o colocar para sonhar, para vislumbrar, para visualizar, co-criar uma realidade diferente, isso a gente não foi ensinado. Eu, pelo menos, não fui. Mas, ao mesmo tempo que não fui ensinada, eu também recebi uma base muito forte de espiritualidade, de fé, de religião mesmo. Tive uma base religiosa muito forte. A minha espiritualidade eu fui construindo ao longo da vida. E essa base espiritual, essa fé que me move desde sempre, foi o meu alicerce, é o meu alicerce em tudo, e graças a ela eu consegui realizar muitos dos sonhos que eu tinha planejado para a vida, dos mais pequenininhos aos mais ousados, e algumas coisas extraordinárias estão acontecendo nos últimos anos. Conhecer a Gabi Prioli foi um dos maiores sonhos que eu realizei até hoje. Um dos maiores. E eu fiquei assim me perguntando, Deus, será mesmo que eu vou conseguir? Porque a gente tem essa mania de questionar Deus. Não sei se você tem essa mania, mas eu tenho, às vezes, essa mania de questionar. Que é aquele lugar que a gente se coloca de, olha, Deus, eu sou melhor do que você, então eu tenho o direito de questionar. Quantas e quantas vezes a gente se acha, se outorga uma importância desse tamanho para questionar Deus. E eu já questionei muito. Não
me orgulho disso, não me vanglorio disso, mas é uma verdade. Eu já questionei muito Deus. E nesses últimos anos eu tenho aprendido a fazer o contrário. Não a questionar o porquê, mas sim, Senhor, me faz entender a tua vontade. Me faz entender o que eu não estou entendendo nesse momento. Me faz ter um pouco de lógica nessa irracionalidade toda, porque fé, gente, é irracionalidade, né? Assim, no sentido de que você precisa acreditar naquilo que você não está vendo. Fé é isso. E eu precisava criar esse movimento em mim de acreditar antes mesmo de acontecer. Acreditar mesmo com tudo contra. Mesmo contra todas as possibilidades negativas, contra todas as pessoas pessimistas ao meu redor, eu precisava acreditar se de fato aquelas coisas que eu estava colocando ali, situações, momentos, pessoas, são importantes para mim. Isso é um exercício que eu aprendi vivendo nas minhas experiências, observando, mas sozinha, nesse processo terapêutico comigo mesma, nas terapias da vida que eu já fiz. Eu tive que aprender esse caminho de acreditar. Eu tive que aprender a resgatar isso da minha criança, que aquela criança lá, sonhadora, nata, aquela criança que sempre se colocou ousada para frente, de que era destemida, que colocava as coisas mais absurdas, entre aspas, como algo possível, eu tinha que resgatar isso daquela criança. Não foi fácil, mas estou conseguindo. E, gente, fazer um mapa dos sonhos, voltando ao início, que eu sempre dou essas voltas, né, para voltar ao contexto, mas é para contextualizar. Não tenho capacidade de síntese e tá tudo certo. O mapa dos sonhos é essa visualização que a gente tem daquilo que a gente acredita sem ter acontecido. É a fé ali visualizada. E eu precisei aprender a fazer isso para que em mim, na minha cabecinha, pudesse ser mais concreto os meus sonhos. Então, tudo está aqui. Mas se eu colocar na minha parede, se eu visualizar todos os dias no meu celular, no meu papel de parede do celular, se eu visualizar aquilo todos os dias, em algum momento eu vou caminhar em direção àquilo. Na verdade, em todos os momentos, eu vou estar caminhando em direção. Mas se eu tenho muito claro o que eu quero conquistar, o que eu quero alcançar, visualizar todos os dias me dá força, ânimo, me lembra do que é importante para mim, para que eu não perca o foco. E o que a Gabriela tem a ver com isso? Eu já citei ela várias e várias vezes em alguns podcasts daqui que eu já fiz, em outros momentos, lá em todos os lugares que eu crio conteúdo, já citei a Gabriela Prioli. E eu ousei em colocar a fotinha dela no meu quadro dos sonhos, porque ela é uma das pessoas que eu mais admiro no meio digital e sempre foi um sonho em conhecê-la. Sabe aquela pessoa que você tem inspiração, de que você olha a trajetória, conversa com os seus valores, dialoga com quem você é, por mais diferente que ela seja, né, em vários aspectos, mas a trajetória de vida é parecida em algumas coisas e me inspira. Ora, se ela conquistou, e eu trabalhando com o que eu tenho, com o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, sem negar a mim mesma, sem negar nada, né? Eu consigo, talvez, chegar próximo, né? Porque a gente não tem uma trajetória igual e também os sucessos são diferentes. Cada um tem uma perspectiva diferente de sucesso. Mas a trajetória dela me inspirava, me inspira. E é uma pessoa que eu coloco como referência, uma das. E são poucas as pessoas que, de fato, eu tenho muita vontade de conhecer na vida. São poucas as que eu fico me tremendo, fico nervosa, fico que nem criança, boba, quando está perto. São poucas pessoas. E essa semana que passou, a gente está em outubro ainda. Se você está me ouvindo esse podcast, em algum momento, estamos em outubro. Conheci a Gabriela Prioli no dia 16 de outubro, que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Por que tinha tudo para dar errado? Eu me planejei como uma louca. Eu estou de férias nesse momento, me planejei, tudo certinho, vou chegar lá cedo, porque eu sei que a palestra dela é concorrida. Primeiro que eu nem imaginava que ela viria para Recife, né? Olha o agir de Deus aí. Eu não imaginava que essa mulher pousaria aqui em Recife este ano.
justamente no ano que eu decido colocar a fotinha dela no meu quadro dos sonhos. Olha as coincidências de Deus, que não são coincidências, né? Não são coincidências. Eu imaginava qualquer situação, qualquer cenário que eu poderia conhecê-la, menos aqui em Recife. Eu não imaginava que seria tão fácil e ao mesmo tempo difícil acessá-la. Eu guardei um presente, eu contei para ela desde o início do ano. Esse presente eu iria mandar pelos correios, nem sei por onde, mas eu ia procurar alguma forma de mandar esse presente. Mas no fundo, vinha aquela dualidade da não, você não vai acessar essa mulher, deixa isso aí, depois, em algum momento, você doa para outra pessoa. E vinha a vozinha do sonho lá, insistindo, não, você vai conseguir realizar esse sonho, você vai conseguir vê-la sim, você vai entregar nas mãos dela, você vai dizer tudo que você sente para ela. Então, deixa esse presente aí. E eu deixei, fui deixando, até que saiu a programação do Hack and Play, que é um festival de tecnologia, criatividade e inovação aqui de Recife. Recife é um polo tecnológico do Nordeste, referência no Brasil, inclusive. Digo isso com muito orgulho. E esse festival do Hack and Play, ele já é consagrado em Recife e Nordeste. E vem muitas celebridades para cá, para falar sobre inovação, tecnologia, negócios, criatividade, marketing, comunicação, enfim, vários temas atuais e necessários. E todo mundo se concentra lá no centro do Recife, que é o lugar mais bonito, diga-se de passagem, da cidade. Quando saiu a programação, que eu vi o nome dela, eu comentei na hora no post, eu digo, eu não acredito que eu vou te ver pessoalmente. Eu escrevi isso lá e deixei. Me programei para vê-la pessoalmente. Eu digo, pronto, agora eu vou entregar esse livro em mãos e vou realizar o meu sonho. Ok. Chega o dia da palestra. O que é que acontece? Eu acordei cedo, fui me organizar, rezei o meu texto, e aqui é uma observação importante. Eu sempre acordo e rezo o meu terço todos os dias. Em alguma coisa extraordinária que acontecer, essa lógica muda, mas eu sempre acordo e rezo o meu terço. Nesse dia, eu estava para realizar um grande sonho, mas isso não poderia tirar de mim a minha prioridade. Quem é a minha prioridade? Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Então, eu não deixei de rezar o meu terço. Rezei com calma, entreguei o dia. E aí eu fui tomar café, organizar a minha filha, tudo certinho. Aí ainda inventei de fazer exercício, porque eu sabia que eu ia chegar em casa tarde, eu digo, eu vou fazer logo o meu exercício do dia para não passar batido. Só que aí, como eu já tinha rezado, já tinha dado a minha prioridade a Deus, Deus veio, soprou no meu ouvido assim, minha filha, você tá querendo demais, né? Vai-te embora, como já diz aqui no Nordeste, vai cuidar, vai se arrumar para você encontrar essa mulher, senão você não vai conseguir realizar esse sonho. E aí eu fui, prontamente, deixei o sapato lá, tomei banho, me arrumei, ainda tentei gravar um vídeo e eu disse, me arrumando, olha a lerdeza da mulher. Mas não fiz esse vídeo, a câmera parou de gravar. Vejam as coincidências de Deus. A câmera parou, mostrou memória cheia. E aí eu disse, memória tá cheia? Como assim? Tudo bem, terminei de me arrumar, saí de casa, 9 horas da manhã, a palestra dela era 10 horas da manhã. Pense no segundo pior trânsito do Brasil, é o trânsito de Recife. Depois de São Paulo, o pior trânsito está aqui. E eu saí de casa de 9 horas, peguei um moto Uber e fui embora. Sorte minha que no trajeto não estava tão ruim assim, comparado com o trânsito dia a dia. Não estava tão ruim assim, a gente chegou lá de 9h30, meia hora da minha casa para o centro do Recife. Gente, a fila estava dobrando o quarteirão. E eu cheguei achando que ainda não tinham aberto os portões, que aquela fila era a fila que estava para entrar. Então, eu estava razoavelmente num lugar da fila que ainda dava para entrar, na minha cabeça. Só que não. A fila que estava ali dobrando o quarteirão era de pessoas que estavam esperando a chance de entrar, porque o teatro já estava lotado. O teatro não cabia mais gente. Aliás, cabia, mas disseram que não cabia. Quando eu ouvi isso, meu mundo caiu. Sabe aquela sensação de que aquele meme, meu mundo caiu? Foi exatamente assim que eu me senti. Eu botei a mão na cabeça e eu disse, Deus, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Eu não acredito que a mulher está aqui na minha cidade
e eu não vou conseguir vê-la, não vou conseguir entregar o meu presente para ela. Bateu o pessimismo logo de cara. Ao mesmo tempo que a sonhadora aqui dentro de mim continuava muito forte, né? Janaína, espera, acredita, vai dar certo. Fiquei na fila. A fila foi andando porque as pessoas foram desistindo. Fui chegando mais perto. E aí chegou um momento que a organizadora disse, gente, não tem como mais, tá tudo lotado, não entra mais ninguém. Eu estava razoavelmente na metade da fila anterior. E aí mais pessoas foram saindo. Ah, não tem como, não tem como, não tem como. Vou embora. A fila foi andando. Cheguei, 9 pessoas na minha frente. Aliás, 8 pessoas na minha frente, porque todo o resto já tinha desistido e foi embora. Eu estava desistindo já também. Eu ia pedir somente o mapa do evento para eu ir caçar outra coisa para ver, já que eu não ia conseguir entrar. Mas, o que é que acontece? A mulher volta e diz assim, olha, ela vai colocar mais 9 pessoas para dentro. Voltei para o meu lugar na fila, imediatamente. Quando ela falou isso, ela começou a colocar, contando, né? Quando chegou no número 9, era o meu número 9. Coincidência ou não, quando eu passei na residência, eu passei em 9º lugar. Estou lembrando disso agora. Mas não existe coincidências para Deus, não é mesmo? Passei na fila em 9º lugar, subi saltitando pelo elevador e eu disse, meu Deus, eu vou realizar o meu sonho. Tá tudo bem, eu fico em pé, não tem problema. Eu fico em pé, eu só quero vê-la e tentar uma oportunidade de entregar o presente, né? Cheguei, o auditório estava lotado de fato e tinha uma pessoa sentada na escadaria lá perto do palco. Eu disse, eu vou sentar perto dela. Já que não tem cadeira, eu vou sentar no chão. Desci a escadaria e fiquei sentado no chão atrás dessa pessoa. E aí, um dos videomakers da organização, do pessoal lá da comunicação, disse para mim, olha, você não pode ficar aí. Aí eu disse, eu não posso? Onde é que eu vou ficar? Ele disse, lá em cima, que era na parte que não tinha acesso a ela. Aí, quando eu ia me levantando para sair, ele olhou para o lado, para o canto da parede e tinha um lugar reservado ali. E aí ele disse, olha, tem um lugar aqui vazio, senta aqui. Gente, eu entrei com mais 4 meninas no elevador. Essas 3 outras meninas foram lá para cima, para a parte da arquibancada de cima, que não tinha acesso a ela. Eu tinha um lugar reservado para mim. Vocês têm noção disso? E eu sentei naquele cantinho da parede que dava de frente para a porta que ela iria entrar para o palco. Vocês têm noção disso? Que eu nunca imaginaria que isso acontecesse. Gente, eu filmei a mulher de pé. Eu estava do lado do assessor dela. E eu não tive demora, perguntei, olha, eu posso entrar para entregar um presente para ela? Eu trouxe um presente. Eu posso entrar só para tirar uma foto rapidinho? Aí ele, toma uma pulseira. Me deu uma pulseira de clubbers, que ela tem o clube do livro, né? Me deu uma pulseira de clubbers e eu coloquei a pulseira no braço. Me achei a VIPona nesse dia. Me achei a VIP. E as meninas que estavam do meu lado olharam para mim e disseram, você vai entrar para ver ela? Eu disse, é porque eu trouxe um presente para ela. Aí tá arrasasse, disse. E de fato eu arrasei mesmo. Pensei em tudo. E quando ela terminou a palestra dela, ela entrou, lá vai eu, tenho a minha pulseira aqui, E eu fui toda me achando, porque eu tinha minha pulseira. E entraram mais algumas pessoas, obviamente, né, sempre selecionam algumas, entraram. E eu fiquei na porta do camarim, a segunda para entrar. E tudo se realizou. Entrei, abracei, tietei, tirei foto, foi maravilhoso, falei um monte de coisa que eu nem lembro mais. Eu estava tão no transe da emoção que eu não lembro mais do que eu falei. Eu lembro de ter agradecido, de ter falado que eu admiro demais. Falei que eu tinha uma filha da idade da filha dela. Enfim, ela ficou assim, olhando pra mim, rindo, né? E só conseguiu dizer uma coisa, porque eu não deixava ela falar, né? Ela disse, Janaína, que você realize todos os seus sonhos. Essa foi a frase que ela disse pra mim, que gravou na minha cabeça aqui. Eu entreguei o meu presente, disse que iria mandar o meu livro pra ela, porque o livro está lançado. E só que eu não estava com o livro impresso ainda para entregá-la em mãos nesse dia. Mas eu disse que iria mandar o livro. E ela disse, ok. Gente, vocês têm noção disso? Eu saí de lá, sabe, uma criança saltando. Era eu. Eu saí soltando fogos de artifício. Quem olhava para mim via a minha alegria, via os meus olhos brilhando, via a minha emoção.
E não era somente pelo fato da pessoa ali, era por tudo que eu tinha passado, tudo que eu contei agora. Foi eu ver claramente o agir de Deus em cada detalhe. Eu não iria conseguir ver essa mulher, gente, eu não iria conseguir. Se não fosse Deus pôr a mão assim, ó, você vai entrar, tem uma cadeira reservada para você e você vai ser a segunda a falar com ela. Vai tirar foto, vai fazer vídeo, vai falar o que você quiser e ainda vai dizer para ela, que eu lembro que eu disse isso, a gente ainda vai se encontrar em algum momento. Falei isso para ela. E eu tenho plena certeza disso, que a gente vai se encontrar em algum momento dessa vida, novamente. E, gente, isso tudo para dizer, essa foi a primeira palestra do dia, depois eu tive outro encontro maravilhoso, que também foi nada coincidente, foi muito proposital do agir de Deus mesmo, para eu conhecer a Suzana maravilhosa, mas para dizer que tudo que a gente deseja, os nossos sonhos mais ousados e os mais pequenininhos, os detalhes, Deus se importa com tudo. Com tudo. Para qualquer pessoa que eu dissesse, a Gabriela Prioli está no meu mapa dos sonhos, as pessoas iriam dizer assim, quê? Por quê? O que é que ela é, né? O que é que ela pode contribuir com você? Ou então, por que você colocou essa mulher aí? Mas, para mim, era algo muito importante. É algo muito importante. É uma pessoa que eu admiro, a trajetória eu admiro, é uma pessoa que eu, sabe, gostaria inclusive de trabalhar juntas um dia, quem sabe. E realizar esse sonho é para mim uma grande coisa. Para os outros não era, mas para Deus era. Para Deus é grande coisa. Os detalhes são grande coisa para Deus. As pequenas coisas são grandes coisas para Deus. Então, se você tem um sonho que parece banal para os outros, mas para você é muito importante e talvez é algo extraordinário, assim como esse, de eu conhecer a Gabriela Prioli. Acredita, coloca Deus em primeiro lugar, eu tenho plena certeza, caiu a minha ficha assim quando eu cheguei em casa, que eu parei e pensei, se eu não tivesse rezado o meu terço logo de manhã, se eu não tivesse dado a prioridade a Deus que Ele merece e que eu devo dar, eu não teria conseguido realizar esse sonho. Não teria. Não teria. Tava tudo contra mim nesse dia. Tudo. Mas Deus foi lá e mostrou, ó, quem manda aqui sou eu. Quem dita o final do jogo sou eu. Então, acredita, confia que você vai conseguir. Isso é para qualquer coisa na vida. Eu trouxe esse exemplo desse sonho porque foi algo recente que eu vivi e algo muito importante. Eu não posso desconsiderar isso. Mas para mostrar para vocês que por mais difícil que seja, por mais banal que seja, a, a, a sua meta, o seu desejo, o seu sonho, por mais banal para os outros, tá? Por mais banal que seja, Deus se importa com tudo. Deus se importa com você. Deus ama você em cada detalhe. E eu nunca posso desviar o meu foco disso. Já desviei muitas e muitas vezes, mas hoje eu tenho plena certeza e consciência que jamais eu devo desviar o meu olhar do meu foco, que é Deus. Ele estando no centro, todas as outras coisas que são supérfluas deste mundo vão me encontrar, vão se realizar. Não no meu tempo, não da minha forma, porque eu nunca imaginei que seria dessa forma que eu a conheceria, mas foi da forma que Deus quis. Encontrei a mulher na minha cidade, em um evento gratuito, consegui acessá-la, falar com ela, entregar o meu presente, tirar foto e fazer vídeo. Gente, quer mais? Eu não quero mais nada, não. Eu já vou terminar esse ano assim, ó, do sorriso de orelha a orelha. Lancei um livro. Vocês têm noção? Lancei um livro sobre comunicação não violenta, em coautoria com a minha prima. Vocês têm noção de que tudo isso são improbabilidades para uma pessoa como eu, que tem uma trajetória de vida bem cheia de escassez e crenças limitantes enfim, tudo isso está sendo superado dia após dia, porque eu tenho muita consciência de que o que me faz atingir cada sonho, cada meta, o que me faz andar para frente é tendo Deus ao meu lado. Por isso que eu falei que esse episódio seria um testemunho,
mas um testemunho aliado também, né, a uma motivação para que você, uma inspiração, talvez, para que você possa resgatar esses sonhos, para que você possa resgatar a tua esperança, para que você possa ousar e criar um quadro dos sonhos, escrever suas metas. Estamos aí chegando no final de 2025, mais uma oportunidade, o ano não acabou ainda dá tempo de realizar os seus sonhos, mas acredite, acredite, tenha fé. Faça o movimento, a experiência de colocar Deus no centro. E veja como tudo vai mudar. Tudo vai mudar. As coisas vão sair do lugar, vai ficar meio desconfortável em algum momento, porque, não é assim, belezinha, tudo de boas, sempre amar, sempre maré a favor. Não! O agir de Deus, às vezes é desconfortável. Às vezes pede pra gente tirar as coisas do lugar, revirar, remexer, olhar, se curar, se libertar, tirar o que não presta e ficar somente no que é essencial, necessário. E aí sim, com a casa arrumada, com tudo no seu lugarzinho, Deus começa a agir. E Ele começa a agir de forma tão clara, tão evidente, que fica impossível não dizer que foi Ele que fez essas coisas. Fica impossível. Ninguém diria que eu iria conseguir realizar esse sonho mais uma vez. Mas Ele foi lá e mostrou: Janaína, eu sou o dono de tudo. Então, para que se preocupar? Para que se apavorar? Para que perder a calma? Para que perder a tua paz? Fica tranquila, que tá tudo certo. Você tem o seu lugar reservado nessa plateia, minha filha. E o próximo lugar reservado será o palco. É isso. É sonhar cada vez mais alto. É dizer assim, nossa, se eu fui capaz disso com a graça de Deus, eu vou ser capaz de muito mais com a graça de Deus. Então todo o mérito, toda a honra, toda a glória para Ele. É isso, minha gente. Isso é uma profissão de fé da minha parte, um agradecimento público a Deus por tudo que eu venho vivendo, realizando, concretizando e construindo. Porque o mundo que eu desejo tem sonhos. O mundo que eu desejo tem pessoas que sonham. E eu quero cada vez mais que esses sonhos se tornem realidade. Não é não? É isso. Se você gostou desse episódio, se ressoou em você, se ficou feliz com o meu sonho, comenta aqui, me deixa saber. E até o próximo episódio. Um cheiro.